Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire, olha, Ozzy Osbourne, heavy metal. E um cara da pesada também com a gente hoje, ele, Manuel Bandeira. Vamos analisar a Evocação do Recife, um poema que, para a cobrança da UNB, ele vai ser interessantíssimo por falar em UNB. Olha aí, ó, tintim da aprovação, hein? Tô até com a fitinha aqui, você que ainda não pegou a fitinha da aprovação comigo, pô, tá de cabeça para baixo. Olha aí, várias cores, manda mensagem pra gente. Peguei lá na reitoria. Vocês sabem que eu trabalho lá, né? Na subcomissão do PAS, na comissão da matriz. Algumas novidades para o ano que vem também. Vai rolar um podcast oficial da UNB já daqui a 2 semanas. Então, ó, Tintim, pega a sua água, pega a sua garrafinha. E vamos começar com o Manuel Bandeira. Olha ele aí, lindão, lendo o seu jornal, Correio da Manhã. E esse é um dos pontos, desde já, interessantíssimos que a UNB esperará de você. Esse Manuel Bandeira que consegue transformar os elementos do cotidiano em matéria de poesia. Não esqueça disso. Se você está se preparando para o Enem também, o Enem adora cobrar isso. Adora. E a UNB não vai ficar de fora, né? Eu vou ficar assim que vai ser melhor, porque eu já escrevi ali. Então, o Evocação do Recife, nós vamos falar o que significa a palavra evocação, vamos construir a ideia aí desses elementos do dia a dia como matéria de poesia. Muito embora a evocação do Recife gire em torno mesmo da ideia de evocação, de trazer a memória, coisas da infância, mas o grande legado do Manuel Bandeira, que é um cara colado com Mário de Andrade e Oswald de Andrade nas ideias da primeira geração, é transformar as coisas cotidianas, as coisas do dia a dia em matéria de poesia. A UNB vai te perguntar isso, tá? Esse é o primeiro ponto. E como eu acabei de falar do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, tem um segundo ponto que é peguinha de prova. Você já sabe, quando é peguinha de prova a gente tem que ficar muito atento. Por um lado, a UNB não vai te perguntar se o Manuel Bandeira é da primeira geração, da segunda, da terceira. Ela não vai entrar nessa confusão. Vocês sabem por quê? O Manuel Bandeira ele nasce no século XIX, como o Mário de Andrade, como Oswald de Andrade, como o povo do pré-modernismo, não é? Então, se você assistiu a aula já do pré-modernismo, toda aquela turma do pré-modernismo, Euclides da Cunha, Graça Aranha, Lima Barreto, Augusto dos Anjos e Monteiro Lobato, lembrando que do pré-modernismo, né, 3 autores a gente estuda para entender o pré-modernismo, mas 2 são de obras do Paz, hein? Lima Barreto e Augusto dos Anjos. Toda essa turma nasce no século XIX, no final do século XIX, dos anos de 1880 em diante. O Manuel Bandeira é de 1886. Mas o Manuel Bandeira ele não é de São Paulo. Ele é do Rio de Janeiro. Então o Manuel Bandeira ele vai ter um contato com a galera de São Paulo, principalmente Mário de Andrade. Ele vai ser convidado para ir à Semana de Arte Moderna, mas ele não vai por questões de saúde. Ele já havia descoberto, né, seus problemas pulmonares e tal, e já havia sido condenado pelos médicos, né, morreria em questão de 6 meses, 1 ano no máximo, e ele não morre. O Manuel Bandeira ele vai morrer depois de todo mundo. Ele vai viver muito. O Manuel Bandeira vai morrer em 1968. 6 anos depois da morte dele eu nasci, para vocês terem uma ideia. Sou do século passado, ele é do século retrasado. E ele começa a escrever antes da Semana de Arte Moderna. Assim como muitos começam a escrever entre os anos 10 e 20, dos anos 10 principalmente, do século passado. Ele tem o início ali, a cinza das horas dele é meio neoparnasiano, neossimbolista e tal, e depois ele vai paulatinamente se aproximando das ideias do Oswald de Andrade. Ele manda um poema para a Semana de Arte Moderna, que é Os Sapos,
Ronald Carvalho é quem declama, não é ele. E o Manuel Bandeira, ele escreve ao longo do que é a primeira geração, ao longo do que é a segunda geração, ao longo do que é a terceira geração e no que a gente já chama de pós-modernismo. Então a UNB não vai te fazer a pergunta se ele é da primeira ou da segunda geração. Agora, o que a UNB vai querer saber que tem a ver com essa questão que a gente acabou de comentar aqui, dele transformar o cotidiano em matéria de poesia. A UNB vai querer saber se ele está de acordo, já caiu um item assim em prova do PAS. Manuel Bandeira cai em vestibular e Enem, tá? Como eu falei agora, do Enem. A UNB quer saber se ele está de acordo com as ideias do Oswald de Andrade. E sim, ele está de acordo com as ideias do Oswald de Andrade. Esse poema ele é uma prova disso. E o Evocação do Recife, para vocês terem uma ideia, ele foi lançado, ele foi escrito em 1925, conforme ele assina no poema, e lançado no livro dele, Libertinagem, que é o livro em que Manuel Bandeira vai demonstrar sua total adesão às ideias do Oswald de Andrade, defendidas no... Oswald de Andrade, autor do PAS, hein? Poemas da colonização, aquele monte de poemas dele. O Oswald de Andrade, ele não só vai aderir às ideias do Manuel Bandeira. Volta. Manuel Bandeira não só vai aderir às ideias do Oswald de Andrade, lançadas lá no Manifesto Pau Brasil, sobretudo, e no livro de poesias dele, Pau Brasil, como ele vai defendê-las. A gente vai ver isso nesse poema dele, hein? Olha só, 7 minutos de aula, a gente ainda não leu o poema e olha o tanto de informação que você já tem. Então, nesse sentido, o Libertinagem ele foi lançado em 1930, beleza? Então vamos ler o poema, prestar muita atenção nisso, nas ideias que o Oswald de Andrade tem, que estão presentes no poema do Manuel Bandeira, e como o Manuel Bandeira consolida isso, porque transformar o cotidiano em matéria de poesias é uma ideia defendida pelo Oswald de Andrade. A questão do que ele faz de também defender uma língua do povo, também defender uma língua ali de caráter mais popular. Todas essas questões você tem que ficar atento, porque o que a prova vai fazer? Se ela não vai te perguntar sobre a Manuel Bandeira da primeira geração ou da segunda geração, a prova ela vai te jogar o seguinte peguinha. Mas ele está de acordo com as ideias do Oswald de Andrade? Ele está lá seguindo o que é defendido no Manifesto Pau Brasil? Pô, tá. Esse é o ponto. Beleza? Então essa é a jogada que a gente vai ter que ficar muito atento aqui no poema dele. Beleza? Então, prestem bastante atenção, porque olha o que nós temos aqui. Nós teremos aqui ele, o próprio Manuel Bandeira, declamando o poema dele. Não, por essa você não esperava. Por essa você não esperava. Vou colocar aqui uma declamação do próprio Manuel Bandeira. A gente vai acompanhando o poema, beleza? E vendo como que ele lida, né, com a leitura do poema dele. Já vá prestando atenção, como eu estou falando da história do Oswald de Andrade, já vá prestando atenção num ponto, que é o seguinte: o Manuel Bandeira está tão dentro das ideias do Oswald de Andrade que ele rompe com a métrica, que ele rompe com a rima nesse poema, estrofação. Ele vai fazer, tem verso dele com uma palavra só, tem verso dele enorme, gigantesco, que não cabe na página. Um sistema de pontuação mínimo, tá? Então fique muito atento no que você vai ver esteticamente, visualmente, e no que você vai observar em termos estéticos de conteúdo, tá bom? Então, vamos curtindo aí
vamos curtindo aí a leitura deliciosa do Manuel Bandeira de seu próprio texto. Vou colocar aqui só o texto. Opa, saúde! Cadê? Vamos lá, Manuel. Brinde-nos com sua declamação. Evocação do Recife. Recife. Não a Veneza americana. Não a Mauritsstadt dos armadores das Índias Ocidentais. Não o Recife dos mascates. Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois. Recife das revoluções libertárias. Mas o Recife sem história nem literatura. Recife sem mais nada. Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Ninha Viegas. Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pince-nez na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam: "Coelho sai, não sai." À distância, as vozes macias das meninas politonavam: "Roseira, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão." Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, nos longes da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia: "Fogo em Santo Antônio." Outra contrariava: "São José." Totônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham o chapéu, saíam fumando, e eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo. Rua da União. Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame do Dr. Fulano de Tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, Capibaribe. Lá longe o sertãozinho de Caxangá, banheiro de palha. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Cheia, as cheias, barro, boi morto, árvore, destroço e redemoinho sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Novenas, cavalhadas. Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capibaribe. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas, com um chale vistoso de pano da costa. E o vendedor de rolete de cana, o de amendoim, que se chamava midubim e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos, 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo. Língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem. Terras que não sabia onde ficavam. Recife, Rua da União, a casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto. Recife morto. Recife bom. Recife brasileiro como a casa de meu avô. Que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa! Uma salva de palmas aí, ó, pro nosso, bate palmas aí, pro nosso Manuel Bandeira. Essas maravilhas da tecnologia. Muitos autores do século passado são autores dos quais a gente já vai ter fotografia. Século retrasado também, né? Machado de Assis tem vários. Fotografias, mas arquivos de áudio, arquivos de vídeo, de televisão, e muitos fizeram declamações e leituras de seus próprios textos. Drummond declamou seus poemas,
Ferreira Goulart declamou seus poemas, Cecília Meirelles, o Manuel Bandeira. Então isso é riquíssimo, né, na nossa literatura. Muito bem, então vocês viram um poema no qual ele vai trazendo uma série de lembranças de infância. É por aqui que começa a nossa análise. Beleza? Então, evocação é quando você traz à memória. Veja. Então, é quando você traz à memória lembranças. Opa, ó, começou a loucura, hein? Quando você traz à memória lembranças. O que significa que o nosso eu lírico, então memórias, né? O que significa que o nosso eu lírico é um homem confira aqui comigo, se o Manuel Bandeira nasceu em 1886 e o poema é de 85, 86 para 900 dá 14, 25 mais 14, ele tem 39 anos e ele está trazendo à memória um período ali que é mais ou menos de 1891 a 1895, que é quando ele vive no Recife. Beleza? Então o eu lírico de 39 anos evocando, trazendo, evocar então é trazer a memória, né? Puxar aí, trazer da memória, né? Puxar para o hoje algo da memória. Então esse homem de 39 anos está lembrando de uma época ali entre 1891 e 1896, mais ou menos quando ele tinha entre 5, 6 anos até os seus 9, 10 anos. O primeiro ponto aqui que nos chama a atenção é que na lírica do Manuel Bandeira, o que é a lírica? Quando a gente fala lírica, lirismo, é o conjunto de elementos poéticos de um autor. Então, o lirismo do Gregório de Matos são as características do Gregório de Matos. A lírica naquele poema, os elementos poéticos naquele poema. Então, dentro do lirismo do Manuel Bandeira, a infância é um tema recorrente. Tanto é um tema recorrente que essas figuras que ele vai falando, né? A Dona Ninha Viegas, Totônio Rodrigues, eles aparecem em outros poemas do Manuel Bandeira. Isso é muito legal. E aí aqui esse poema, então, ele consolida também esse elemento. Segundo, que vocês viram que ele vai juntando as memórias de infância e juntando isso com o olhar que ele procura manter ali da criança, ao mesmo tempo que já é uma reflexão de um homem adulto. O terceiro ponto que tem que nos chamar a atenção antes da gente mergulhar nos versos é esse daqui, ó. Eu estou falando que o eu lírico é um homem de 39 anos. Marcelo, mas o eu lírico é o ser da poesia. E quando você fala do homem, você está falando do autor. A gente estuda que na poesia o eu lírico ele é um ser de dentro do poema. Ele não é o autor. Até chegarmos nos românticos, que já insinuam isso, mas em termos teóricos, o Oswald de Andrade ele fala isso, né? O Mário de Andrade faz isso também, né? Então, o eu lírico passa a ser, vamos botar um igual aqui, o autor. Em muitos poemas, como é o caso desse daqui. Tudo bem? Então vamos agora seguir mesmo no poema e perceber coisas importantíssimas para nós. Falei já dos elementos estéticos, então a gente não precisa, né, falar disso de novo. Métrica, rima, estrofação, ele segue tudo que o Oswald de Andrade defende, que é romper com essas regras, romper com essas normas de que tem que ter rima, tem que ter estrofação, tem que ter métrica, pontuação. Esquece tudo isso. Tanto esquece que quando a gente chega num dado momento do poema, olha que legal o que ele fala, né?
Já vou pular para cá. Esse pedaço aqui, certeza que isso aqui, se a UNB cobrar esse poema, provavelmente ela não vai colocá-lo inteiro, porque ele é muito longo, mas não duvidem de nada. Já vi a UNB fazer em alguns casos isso. Mas esse trecho aqui é um trecho consolidado de algo que se deve perceber do nosso Manuel Bandeira e da defesa dos modernistas. Olha o que ele me fala. A vida não me chegava pelos jornais, nem pelos livros. Vinha da boca do povo. Vinha da boca do povo. Ó. Na língua errada do povo, língua certa do povo. Então isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma defesa que o Oswald de Andrade faz no Manifesto Pau-Brasil, de rompermos com a lógica da norma culta, que era uma representação de elite e que vinha, sobretudo, do português de Portugal, então, que começássemos a valorizar o que a gente chama hoje de variação linguística. Então, a chamada língua das classes sociais mais baixas, língua do povo, inclusive em vários poemas, acrescentando os erros. E esses erros nós vamos colocar a partir de agora entre aspas. O que seriam esses erros que eu estou chamando entre aspas? Hoje a gente entende nesse conceito da gramática que não existe uma língua certa e uma língua errada. E é muito legal, porque ele fala língua errada e língua certa. Só que ele fala isso em 1925, Oswald de Andrade falava isso em 1924, o Mário de Andrade em 1930. Hoje a gente tem um conceito de variação linguística, que ele é da década de 80 para frente, criado e desenvolvido por um grande professor com quem eu tive a honra de estudar da UNB, o Marcos Bagno. Um livrinho maravilhoso para você ter na sua estante, chama-se Preconceito Linguístico. Ele é fininho, você lê numa sentada aí de 1h30, 2 horas, talvez menos. Então, ele defende que não há uma língua certa e uma língua errada, e sim uma adequação. Assim como você não vai de camiseta, bermuda e chinelo para um casamento, não se espera que você vá de fraque, de terno, traje social completo para uma lanchonete ali, vai lá na rodoviária tomar um caldo de cana e comer um pastel na Viçosa, ainda que a Viçosa mereça, né? Mas não é o que se espera. Você não vai à padaria, mãe, vou ali na padaria comprar pãozinho e pão de queijo. Pô, você vai se arrumar, colocar um traje completo social? Não. Então você, do mesmo jeito que você adequa a vestimenta aos ambientes, adequa a sua linguagem aos ambientes. Você não vai, quando vai entrar na UNB, mandar um e-mail para a reitora, hoje é reitora ou reitor, se for o caso, falando, e aí, velho, beleza? Estou querendo aí ver como é que faz a solicitação daquela bolsa massa demais de pesquisa, e aí dizem que eu tinha que mandar um e-mail, estou mandando aqui para você ver lá. Não, claro que não. Rapaz, você vai buscar o pronome de tratamento adequado para a reitora, é vossa magnificência, ele é o magnífico, e colocar numa linguagem formal. Então, o nosso Manuel Bandeira, quando ele fala língua errada do povo e depois ele vem e estabelece que ela é a língua certa, o língua errada é porque quem diz isso são os eruditos, é a elite, são as pessoas cultas. E eles, os modernistas, passam a defender essa linguagem. E é interessante porque ele fala, porque é ele que fala o gostoso português do Brasil. Né? Então é uma defesa mesmo, né, da linguagem das classes sociais mais baixas. Ao passo que nós, ou seja, né, nós que não somos do povo, porque nós estudamos, nós que somos de classe social mais alta, ficamos com essa bobagem de querer fazer firula, né, macaquear a sintaxe Lusíada. Lusíada é de Portugal, né? Ó, Lusíada
Você conecta aqui com o que a gente falou de Portugal. Então a gente fica nessa bobagem de querer falar difícil, né? É você aí na sua dissertação argumentativa, nossa, aí você vai botar alhures, aí você vai... odiernamente. Rapaz, quem que fala odiernamente, né? Odiernamente eu tenho por hábito... né? Cotidianamente, aqui ó, eu tenho por hábito, atualmente eu tenho. Isso é macaquear, né? É o que eles chamam de macaquear, sintaxe luzida. Então, o poema, ao mesmo tempo que ele tem essas lembranças de infância, ele já tem o olhar, olha aqui, ó, o olhar desse homem numa reflexão a partir do que ele traz de memória. Percebem isso? Um outro aspecto legal que ele repete em mais de um momento do poema está aqui ó, no Capiberibe, Capibaribe. Capiberibe seria o nome usado de modo consolidado, formal, não é? Aceito dentro da norma culta. Mas aí ele coloca, dando a ideia de que é uma fala, olha o discurso direto aí representado no travessão, o que o povo, não é? Fala. Então aqui coloquialmente e aqui é o formalmente. E ele diz que os dois valem, porque ele coloca Capiberibe e Capibaribe. Vejam que ele faz uma sacada só com dois versos e versos de uma única palavra. E ele consolida o Capibaribe também, né? Ao mesmo tempo que eu tenho versos de uma única palavra, olha o tamanho desse verso. Aqui coube porque é o slide, mas no livro não cabe. Olha o tamanho desse verso. Olha o delta S desse verso aí, ó. Compara com o delta S desse verso aqui, ó. Né? Então, e que Recife é esse que ele evoca, que ele traz da memória, né? Esse lugar, né? Essa Recife, né? Vou a Recife, volto de Recife, né? Vou a, volto de, crase para quê, né? Vou à Bahia, volto da Bahia, né? Vou a, volto da, crase a, né? Então, ó, já notou essa regrinha aí para saber se tem crase ou não? Quando você tem referências a cidades, a lugares? Então, de que Recife estamos falando? E ele começa deixando muito claro, ó, Recife. Mas não a Veneza americana. Aí ele vai desconstruindo as ideias que se tem de Recife, que poderiam ser ideias trazidas à memória. Não a Veneza americana. Não amaldiçados dos armadores das Índias Ocidentais. Amaldiçados faz referência aqui à ocupação holandesa, né? Maurício de Nassau, cerca de 1600, e agora me fugiu a memória, mas é 1638, se eu não me engano, 1654, né? É alguma coisa assim. Quando é... Poxa, como eu vou gravando direto aqui, vamos ver se eu estou bom de memória, né? Maurício Sade, quando que foi isso, né? A chamada cidade Maurícia. Ó, 1638, falei certo? Agora já nem lembro, acho que eu chutei por aí mesmo, né? Justamente, 1638 a 1654. Caramba, Marcelo é bom de história, hein? Pensando o quê, rapaz? Então é justamente o período quando nós temos a ocupação, né, holandesa, aí depois juntam os locais com os portugueses e botam os holandeses para correr. Então essa Mauritsade, que seria a cidade Maurícia, né, referência ao Maurício de Nassau, estou falando e olhando aqui, tá? Confirmando, buscando aqui, fiz uma pesquisa rápida e apareceu até um mapinha. Beleza, então... E fiz questão de deixar com o vídeo aberto para vocês não acharem que eu estava falando de cabeça, né?
Pesquisei ali, mas chutei bem. Então, também era chamado de Mauriçópolis, tá? Tinha essa onda aí. Então, o que ele está dizendo? Não estou falando dessa Recife histórica. Não estou falando dessa Recife que se considera tal qual uma Veneza, dada a sua beleza aqui. Também não é a Recife do povão ali, ó, dos mascates, e nem mesmo a Recife que eu aprendi a amar depois. A Recife das revoluções libertárias. Então a Recife sem história e sem literatura. Esquece tudo que se entende por Recife. Aí vem o que é lindo no poema. Lindo. Recife da minha infância. Então ele tenta marcar no poema aquela Recife de quando a gente é muito puro, de quando a gente é muito inocente, de quando a gente ainda não perdeu a inocência, né? Eu tenho lembranças muito bonitas, né? Você deve ter também. Chama seu pai, chama sua mãe aí, o avô, a vovó, o tio, seu padrinho, sua madrinha, e tenta perguntar para eles assim, quais são as lembranças de memória que vocês têm ali, ó, de quando vocês eram bem novinhos. Eu tenho umas lembranças tão legais. Eu morava ali na 203 Norte. Deixa eu ver se eu estou apontando. Nossa, é para lá. Eu morava lá na 203 Norte. Minha avó morre quando eu tenho 7 anos. Estou fazendo até referência à minha avó porque ele fala do avô dele, né? Os avós, eles colocam açúcar no nosso coração, não é? E eu tenho essa memória, né? Hoje eu entendo o que aconteceu com a minha avó por ser um homem já de 50 anos, mas minha avó foi ficando meio senil por conta do câncer. Ela teve um câncer, eu nem sabia o que era isso quando eu era criança. Então ela teve um câncer de mama, sobe garganta e vai para o cérebro, e aí ela vai... Eu tenho uma imagem dela com a tesourinha cortando uma notinha ali de 10 mil cruzeiros. E ela é tão carinhosa comigo. E eu descia, brincava numa parte embaixo que tinha uma graminha, né? Então não é a 203 Norte hoje, uma superquadra do plano piloto. Não é a 203 Norte da história de Brasília ali na década de 80. Não é a 203 Norte que... Entendem? É você tentar trazer aquilo que está ali, ó, preso na sua memória de criança, mas ao mesmo tempo essas memórias elas não viram só memórias, elas vão se convertendo em literatura, não é? Ele vai brincando, ele vai lembrando das brincadeiras de criança, ele vai lembrando das pessoas, não é, que fizeram parte. O Totônio Rodrigues usava pincenê na ponta do nariz. Pincenê é aquele óculos que você só encaixa, né, ali aqui na pontinha do... Não sei se vocês já viram, né? O Machado de Assis usava. Aí ele lembra das coisas que aconteciam, das brincadeirinhas, coelho sai, coelho não sai. E ele vai seguindo numa sequência de lembranças. Em dados momentos, o que ele faz? Ele traz reflexões. Então, dessas rosas, né? Então, brincadeira, roseira dá-me uma rosa, rosa é metáfora de meninas, e quando ele fala muita rosa terá morrido em botão, né? Terá morrido sem desabrochar, então muitas meninas acabavam morrendo mais cedo, né? Um Brasil diferente do de hoje, né? Aí ele vai ter as lembranças do fogo, né? Dessas brigadas aí. Fogo é aqui, fogo é lá. Totônio Rodrigues sempre achava que o fogo vinha de tal lugar. Os homens põem o chapéu, saíam correndo. É muito doido, né? Tá pegando fogo e vamos fumando, né? Pra lá. O Manuel Bandeira tinha problema pulmonar e fumava. Ó que doido o danado aí. E aqui, de novo, uma reflexão que só é possível pelo adulto. E eu tinha raiva de ser menino porque não podia ver o fogo, né? Claro que essa reflexão ela fica muito mais clara quando você a faz mais velho, né? Aí ele reflete também sobre os nomes das ruas, né? Rua do Sol, de novo uma reflexão do homem, né? Tenho medo que hoje se chame Rua do Fulano de Tal, né?
das coisas que se fazia, escondia de novo ele fazendo a referência de fumar, né? Vale lembrar que a gente está falando de uma época que fumar tinha um glamour, né? Fumar tinha um charme. Ao longo das décadas até posteriores a isso, as lembranças dele do final do século XIX, a gente vai ter grandes astros do cinema que vão fumar, né? Acredite se quiser, tinha médico que recomendava fumar, né, para quem tinha problema, né, brônquios, pulmonar e tal, né? Então ele faz mais uma vez aí essa referência, né? Então das coisas que se fazia escondido, né? E aí ele vem com uma memória dessas descobertas de criança, né? Do amor. Ó, vi uma moça ia no banho, fiquei parado, coração batendo. Foi o meu primeiro alumbramento. Olha que palavra linda, né? É um neologismo, né? Quando você cria uma palavra tão deslumbrado, alumbramento, né? Um encantamento, né? Que bacana. E dessas lembranças, né? Me deitei no colo da menina, ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Então você tem uma percepção disso quando criança, e mais velho entende de uma outra maneira, né? Vai lembrando de novo da Rua União, que era onde ele morava, então, né? A Preta das Bananas vendendo coisas, vendedor de rolete de cana. Eu tenho uma memória, estou puxando lá da minha infância, quebra-queixo. Olha aí, o quebra-queixo! Nossa, era mais ou menos às 4h30 que ele passava lá. A gente descia correndo com as moedinhas, comprava, ele tinha um tabuleiro. Ela lembra, né? Ele, aqui, né? Preta das Bananas, vendedor de rolete de cana, do amendoim. Aí eu tenho a memória, né, do tabuleiro. Ele vinha numa bicicleta, barra forte. Aí cortava ali pra gente, botava num pedacinho de plástico transparente. E a gente ia comendo, passava o garrafeiro, ó o garrafeiro, ó o garrafeiro. Aí, pô, você ia vender garrafa, né? Tinha um amolador de faca, eu não lembro como é que ele cantava. Mas tinha um amolador de faca, amolador de tesoura. Então, as lembranças de um tempo que ficou na memória da criança. É isso que ele quer enfatizar. Então, transformar. Entendem o que eu falei lá no começo, ó? Quando eu digo que é transformar o cotidiano, deixa eu sair com a minha imagem aqui para, olha aqui, ó, o que eu digo que é transformar o cotidiano em matéria de poesia, é disso que a gente está falando, né? Que o Manuel Bandeira faz de uma maneira muito doce, muito bonita, né? E que, de novo, se hoje eu entendo todas essas coisas, ele faz questão de não nos dizê-las como ele as entende. Ele mantém a inocência da criança. O Oswald de Andrade fala, né? Ver o mundo com olhos de criança, no Manifesto Pau Brasil, ver o mundo com olhos livres. Então, como é ver o mundo pela primeira vez? Ontem eu estava dando aula no 3º ano e cheguei com a camiseta do Rush, Fly By Night. Eu tenho por hábito, quem tem aula comigo sabe. Tem gente que pergunta, pessoal, você só tem camiseta de rock? Para dar aula eu gosto, né? De usar minhas camisetas de rock. Aí, que eu compro lá na filial do rock. Essa aqui eu comprei lá, ó, bonita, né? Trouxe São Paulo, meu amigo Diogo, um beijo, Diogo. E eu tava com a camiseta do Rush, uma menina falou assim, pessoal, essa camiseta do Harry Potter, porque era uma coruja, parecendo as corujas do Harry Potter. Eu falei, não, é a capa do álbum e tal. Beleza. Eu falei, já nunca ouviu falar do Rush? Não. Aí eu botei Tom Sawyer. Beleza. Aí ela ouviu, né? Ficou assim. Aí um outro aluno, o Xavier, eu estava mostrando para o Luiz, Xavier, beijo, Xavier, certeza que você está assistindo minha aula. Aí ele falou, poxa, professor, né? Ela está ouvindo pela primeira vez o Rush, olha que maravilha. Eu falei, mas não gostou, né? Parece, né? Nem todo mundo gosta de rock, a vida é assim, né? Eu tenho pena de quem não gosta, mas paciência. E ele falou, poxa, quem me dera
poder voltar no tempo para ter a sensação de ouvir pela primeira vez. Isso é ver o mundo com olhos de criança, que o Oswald de Andrade fala. Isso é o que o Manuel Bandeira está dizendo aqui. Quem me dera poder voltar pela primeira vez para viver pela primeira vez certas coisas. E ter a inocência da descoberta de não saber algo. E que a criança tem, né? Terras que eu não sabia onde ficavam. Então ele fala de uma Recife que ele não sabia nem que era Recife. Como é que ele vai saber? Aquela criança lá da 203 anos, não sabia nem direito o que era o Distrito Federal, o plano piloto, né? A casa de meu avô. E aí ele faz a lembrança mais linda que uma criança pode ter, né? A casa dos avós. Olha aqui, nunca pensei que ela acabasse. Qual é a diferença de você viver as coisas? É o que eu estou falando, né? De pela primeira vez, a descoberta. Por que o primeiro amor é tão diferente? Por que a primeira vez que você experimenta certas coisas é tão diferente? Por que quando a gente vive as coisas como criança é tão diferente? Porque quando você faz as coisas pela primeira vez, é somente quando você vive pela primeira vez que você acha que elas são para sempre. Do seu segundo amor em diante, você descobre que o amor não é para sempre, né? Então, o prazer, a inocência que a infância dá. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. É óbvio que isso não é o pensamento de uma criança. Por mais que a criança seja poética, aqui já é o Manuel Bandeira dos seus 39 anos, fazendo esse verso belíssimo. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, pronto. Meu avô morto. Olha o adulto refletindo, né? Então, se o meu avô morreu e todas aquelas coisas que eu achava que eram eternas já não são mais, porque eu não sou mais aquela criança que vivia essas coisas pela primeira vez. Olha que lindo como termina o poema. Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro, como a casa do meu avô, né? Então é desse Recife que ele está falando, né? Desse lugar da infância. Tudo bem? Então vamos ficar por aqui. Ficou um vídeo mais longo, né? 42 minutos, mas eu achei que nesse caso desse vídeo, como eu fui e voltei, achei por bem fazer um vídeo mais longo, tá? Me perdoem se ficou mais complexo aí, mas foi a percepção que eu tive aqui ao gravá-lo, tá? Um beijo, seus lindos e lindas, muito obrigado pela aula e até o próximo episódio.